28 de fevereiro. Parece irrelevante, mas não é. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Zacarias capítulo 4, versículo 10. Era uma vez 4 mulheres que, em meio à rotina, com seus bebês e afazeres, encontraram tempo para algo que parecia simples: orar juntas uma vez por semana. O que começou pequeno, uma reunião singela com conversas e orações, passou a crescer. Deus estava atento. Aquela ação modesta tornou-se um movimento de 4, vieram 10, 100, 300 e hoje são mais de 5.000 mulheres reunidas, quinzenalmente em nossa igreja local, tocadas por aquilo que parecia tão pequeno. Zacarias capítulo 4, versículo 10 nos lembra de que o Senhor não despreza os começos humildes. Pelo contrário, ele se regozija ao ver a obra começar. O texto continua dizendo que Deus se alegrou ao ver o prumo, uma ferramenta de alinhamento usada na reconstrução do templo. Isso revela algo profundo. Deus se alegra não apenas com o início do projeto, mas com a forma justa, reta e obediente com que ele é conduzido. Quem sabe hoje você esteja dando seus primeiros passos em direção a algo que parece pequeno demais. Um projeto, um chamado, uma ideia, um grupo de oração, uma mudança interior. Não se envergonhe dos começos. O Pai se alegra ao vê-la começar, pois já conhece o fim. Nas mãos de Deus, aquilo que começa com simplicidade será erguido com firmeza, justiça e propósito. Comece, mesmo que pareça irrelevante, porque para Deus não é. Lucas capítulo 10. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Ele lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nessa casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo ali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade, que grudou em nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muitos que elas teriam se arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Quem ouve vocês, ouve a mim, e quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Então, os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? E isto lhe respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame
o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhes tirar a roupa e lhes causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faça o mesmo. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Aleluia. Deus abençoe e até amanhã.